A promessa que não pode ser revogada. Este será o título da nossa 7ª lição, do 3º trimestre do ano de 2025, da classe de jovens. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical, eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba, e hoje estou aqui para que nós possamos continuar o nosso estudo a respeito da carta aos Gálatas. Nós estamos estudando sobre a liberdade cristã, a liberdade que nós temos porque foi conquistada por Cristo na cruz. E então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve conselhos aos irmãos da Galácia, que são para toda a igreja, para toda a igreja de Cristo, nos falando a respeito de toda e qualquer filosofia, no caso dos irmãos da Galácia, daquele tempo, eram as ideias dos judaizantes, Hoje nós temos ideias, resquícios do judaísmo e também algumas outras ideias que vão sendo acrescentadas e que tem o objetivo de tentar passar para nós que o sacrifício de Cristo não é suficiente, que ele é incompleto e que nós precisamos fazer alguma coisa a mais para conquistar a salvação que, na verdade, Cristo já conquistou por nós na cruz. Então, hoje nós vamos continuar estudando o que o apóstolo Paulo vai ensinar àquela igreja e que também precisa ser ensinado hoje para os nossos jovens. Antes de continuarmos, eu quero aqui pedir perdão, porque esta aula está subindo muito mais tarde, quase aí na sexta-feira, antes da aula. A aula é para o dia 17, está subindo aí quase no dia 15 praticamente. Por conta de eu tive um probleminha com o celular, na memória do celular, não consegui gravar os vídeos. Já está, pelo menos parcialmente resolvido, então vamos lá para a nossa pré-aula. Nosso texto principal está lá em Gálatas capítulo 13, versículo 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Resumo da lição: a promessa de Deus não pode ser revogada pela lei, pois Deus não se contradiz. Extremamente importante que nós façamos a leitura semanal. Então, professor, veja se você consegue enviar para os seus jovens pelo WhatsApp ou pelo Instagram, enfim, veja aí uma forma de você falar com eles e passar a leitura semanal para quê, Quando vocês chegarem na aula no domingo, não seja aquele monólogo, o professor falando sozinho, mas que, tendo a leitura, exista uma interação, exista um diálogo, uma conversa a respeito dos temas, dos assuntos que serão tratados nesta aula. Nossos objetivos, então, são, primeiro, explicar que o pacto de Deus era anterior à lei. Segundo, compreender que a lei não invalida as promessas de Deus. Terceiro, apresentar os verdadeiros filhos de Deus. E nós temos como texto bíblico o texto de Gálatas, capítulo 3, do versículo 17 até o 24. Na nossa introdução, nessa lição nós veremos que Paulo se refere à importância da promessa em detrimento da lei. Os judaizantes criam que eram a semente de Abraão e somente eles. Mas Paulo vai mostrar que a semente de Abraão para Deus ela é mais abrangente do que apenas ser filho, ter a descendência de sangue de Abraão. Então o apóstolo Paulo volta ao início, o entendimento do que os judeus tinham lá em Abraão, no pacto que o Senhor tinha, o pacto abraâmico que o Senhor fez com o patriarca, Paulo volta a Abraão para mostrar aos judeus que antes da lei existia um pacto. Eles não eram filhos de Abraão por acaso. O Senhor fez um pacto com Abraão e este pacto não foi revogado quando a lei foi dada a Moisés. Então aqui está o objetivo da nossa aula e aqui a nossa introdução vai nos mostrar que é sobre este assunto que nós iremos conversar hoje, ou no caso no domingo, com os nossos alunos. Primeiro tópico, o pacto de Deus anterior à lei. A lei não invalida o testamento. Então aqui está nosso primeiro subtópico. Paulo se vale de uma linguagem jurídica para mostrar aos Gálatas a importância das promessas de Deus. Aqui ele apresenta uma contraposição entre a promessa e uma lei. Deus fez promessas a Abraão e destacamos, de que ele seria pai de uma grande nação, pelo que vemos ao longo da revelação divina, com base em Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O alcance da promessa divina que o Senhor estava fazendo, a Abraão, e além da sua semente direta, e além dos filhos que ele teria, Isaac, Jacó e sua posteridade teriam, No caso aqui, o Senhor está falando, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor poderia ter dito, em ti serão benditas todas as famílias de Israel, mas o Senhor não fala isso, porque o plano de Deus já contava, com uma abrangência que os judeus não previam. O Senhor já anteviu, até porque ele é soberano, que o seu plano alcançaria os gentios,
alcançaria os demais povos, como nos alcançou aqui no Brasil, tantos anos depois da mensagem da cruz ter sido pregada primeiro, né, aos irmãos que estavam ali na igreja primitiva, na igreja do dia de Pentecostes. A mensagem da cruz os alcançou. Porém, depois a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Nós fazemos parte deste confins da terra. Na língua grega, existem duas expressões para a palavra aliança. Então, a primeira palavra é sintike, que significa colocar junto, onde um pacto é feito entre partes iguais. E nós temos uma segunda palavra que é diateke, que é sobre um pacto, que é colocar por, que é um pacto entre partes desiguais. Então, o pacto que o Senhor faz com Abraão é este pacto de partes desiguais, o diateke, porque é o Senhor Deus Todo-Soberano fazendo um pacto com Abraão, que era um mortal, que era uma pessoa suscetível ao frio, suscetível à fome. Então, nós temos aqui este termo, né, que o Paulo vai usar, este diateke, ele usa para mostrar que o patriarca não poderia oferecer a Deus nada exceto a sua fé, exceto a sua confiança em Deus. É por isso que Abraão é chamado de pai da fé, porque ele creu sem ver. Ele creu que ele seria pai de uma grande nação quando ele não tinha nenhum filho. Ele creu que seria pai de uma grande nação e que todas as famílias da terra seriam benditas nele, quando o seu corpo, assim como o corpo de Sara, sua esposa, já mostrava os sinais do cansaço. Quando o corpo deles, eu imagino Abraão olhando para si mesmo aos 98 anos e pensando, acho que não será possível. Mas eis que o Senhor disse a Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas. Se você puder, conta elas e perceba que, Abraão, você não vai conseguir contar, né? O Senhor fala assim, se puderes contar, esta será a tua descendência. Incontável. Então, a primeira descendência, nós estamos falando de Israel diretamente do sangue, dos filhos, dos filhos, dos filhos, mas depois nós estamos falando do alcance que a fé no Filho de Deus traria para aquela aliança que o Senhor estabeleceu com Abraão. Então, veja só. Uma vez feito o pacto acerca dessa promessa, não voltaria atrás, né? O Senhor já sabia que nós também seríamos alcançados pela promessa que ele estabeleceu com Abraão. Então, segundo o subtópico, a herança vem pela promessa. Por mais que a herança possa ser regulamentada por uma lei, ou seja, por mais que uma lei defina as regras para que uma herança, possa ser dada e recebida, a lei não tem o poder de modificar a vontade do testador, nem de alterar o testamento, depois de o testador ter falecido. A lei pode regulamentar, mas não pode invalidar o testamento. Então, a herança não viria através da lei, mas da promessa baseada e ratificada pelo testamento entre Deus e Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, era uma promessa que Deus fez a Abraão, era um pacto que Deus estabeleceu com Abraão. Mais ou menos 400 anos depois, a lei foi dada através de Moisés. Todavia, esta lei ela não tornava a promessa de Deus a Abraão inválida. Diferente disso, a lei veio para mostrar ao povo que eles eram pecadores. A lei veio para colocar o povo diante de um espelho. Mas a promessa de Deus era: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é interessante que nós saibamos fazer essa diferenciação para ensinarmos os nossos alunos que lei e pacto são coisas distintas. O pacto abraâmico é a promessa de Deus a Abraão. A lei é o que o Senhor dá ao povo de Israel depois de tirá-los do Egito. Portanto, a promessa de Deus, o pacto de Deus com Abraão é anterior à lei. Continuando, o terceiro subtópico. A lei existe por causa das transgressões. Então, Paulo explica o motivo da lei existir, pois se não o fizesse, certamente os Gálatas manteriam a percepção de que seguir os preceitos mosaicos, sendo gentios, era a forma correta de se viver o evangelho. Dessa forma, a lei de Moisés pode ser comparada a um objeto que tem a capacidade de refletir a imagem de uma pessoa, mas não de limpá-la. Então é como se eles estivessem, a lei, né? Ela coloca, os israelitas colocava diante de um espelho, porém não mudava a aparência deles. Então a lei mostrava que eles eram pecadores, mas não fazia com que aquele pecado fosse embora. Era como se a lei mostrasse, né? Estava ali um dos mandamentos: não adulterarás. Mas aquela lei não fazia com que o pecado do adultério fosse extinguido. A lei mostrava o pecado, mas não tratava o pecador. Então, aqui está uma das diferenças da lei e da graça.
da lei, o que a lei fazia e do que o relacionamento com Deus faz. Porque nós amamos a Cristo, porque nós recebemos dele o presente, a dádiva da salvação, nós vamos aos poucos abandonando o pecado e entramos no processo de santificação. E este processo nos leva a tratar o pecado que há em nós. Então a lei, ela expõe o pecado, mas não trata o pecado. Já a graça de Deus mostra nosso pecado e trata o nosso pecado. Continuando. A lei tinha, portanto, o objetivo de regular as relações entre o homem e Deus, entre o homem e o seu próximo e entre o homem e si mesmo. Era um código de suma importância para os hebreus. Ela existia porque a natureza pecaminosa dos filhos de Abraão era a mesma natureza pecaminosa dos demais povos, né, que estavam ali em volta dos hebreus. Mas Deus desejava que o povo de Israel refletisse o relacionamento que tinha com eles. Por isso as leis estavam postas para que, diferente do povo que estava lá sacrificando os seus filhos a deuses, né, a outros deuses, enfim, a deuses que sequer tinham nomes, ou a deuses malignos que exigiam adorações inescrupulosas, Deus exigia do povo de Israel uma vida de santidade e uma vida que revelasse aos outros povos que ele existia. Então era através da crença deles no Senhor e da abstenção do pecado, de seguir a lei, que as demais nações viam que Israel tinha um brilho diferente. E que não era um brilho que vinha deles, mas era um brilho que vinha em fazer o nome de Deus grande na terra, através da abstenção do pecado. Então, quanto mais longe eles estavam do pecado, mais eles refletiam a glória de Deus. E este era o desejo de Deus em fazer com que o povo cumprisse uma lei que os diferenciava dos povos vizinhos. Continuamos aqui, então. Segundo tópico, a lei não invalida as promessas de Deus. A lei não é contra as promessas de Deus, primeiro subtópico. É estranho imaginar que Deus tenha feito um pacto com Abraão e 400 anos depois tenha mudado as regras, fazendo uma lei para os descendentes de Abraão e mudando os termos que já tinham sido acertados, pois em sua fidelidade o Eterno mantém o que foi atestado com Abraão ao longo dos séculos. Então o Senhor não excluiu o pacto com Abraão. Esta foi uma interpretação errônea dos judaizantes, lá no período da igreja, né, para os irmãos ali da região da Galácia. Eles entenderam de forma errada. Então Paulo vem cheio do Espírito Santo para lembrá-los de que o pacto abraâmico tinha vindo antes da lei. Ele era anterior à lei dada por Deus a Moisés. Paulo pergunta, né, Gálatas 3:21, logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Ou seja, o que os judaizantes não compreendiam é que a lei e a promessa de Deus não eram opostas. Deus não criou a lei para se opor à promessa que havia feito a Abraão, mas ele criou a lei para conduzir os hebreus à fé em Cristo. Era através do cumprimento da lei que eles chegariam a Jesus. A lei tinha o objetivo de levá-los até Cristo. É porque, se abstendo de pecado, eles conseguiriam crer que Jesus era o Filho de Deus. Segundo o subtópico, tudo está debaixo do pecado. Antes de falar sobre a lei como um tutor, Paulo fala que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos crentes. Sendo assim, a salvação é uma dádiva, não é uma dívida que nós temos que pagar. Nós temos que dar um jeito de comprar do Senhor. Não é assim. Como todos nós fomos colocados, né, no mesmo padrão, estamos debaixo do pecado, então há uma padronização. Ou seja, ninguém é melhor ou superior a ninguém quando se trata de receber a salvação. Ou é pela fé, ou não é por caminho nenhum. Então, na lei, existiam aqueles que cumpriam a lei melhor e aqueles que tinham mais dificuldade de cumpri-la. Tanto é que os fariseus, no cumprimento da lei, saíam no público, né, iam viver a vida ali, demonstrando que eles estavam de jejum. E aí o que o Senhor vem, quando Jesus vem, fala a eles, se você quiser, né, conhecer a vontade de Deus, se você quiser falar com o Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ensileia lá no teu secreto, né, fala com o teu pai. O que o Senhor estava dizendo não é para você sair por aí mostrando que você está de jejum e aí por isso você está sofrendo. Você está se abstendo de comida e isso está te causando ali, né, aquela imagem de alguém faminto.
O Senhor estava dizendo, não é pecado dizer que você está fazendo jejum. É pecado você mostrar que o jejum está te fazendo, eu tô tão fraco, porque eu faço tanto jejum, que eu sou uma pessoa de tanto que eu me abstenho de comida, eu tô aqui enfraquecido. Isso é pecado. O Senhor não deseja que nós tenhamos a aparência de quem faz jejum. Porque não existe essa medição de quanto maior a minha aparência, de que me abstenho mais de comida, então mais santo eu sou. Era a essa imagem que os fariseus estavam presos. E o Senhor vem e diz, hipócritas. Então, no Evangelho, nós sabemos que o Senhor não deseja que a gente se pareça com alguém que faz muito jejum, principalmente com o objetivo que os fariseus tinham de mostrar uma superioridade no cumprimento da lei. A lei nos mostra que todos pecaram. Opa, desculpa. 1, 2, 3. A graça de Deus vem e nos mostra que todos pecamos. Todos nós pecamos. Todos nós estamos debaixo do jugo do pecado. Porém, o Filho de Deus veio para nos livrar deste pecado, deste jugo, para arrancar o nosso fardo de condenação que tanto pesava sobre as nossas costas. Jesus tirou, Jesus nos livrou dele. Todavia, eu só posso ter acesso a este presente pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, como o escritor aos Hebreus nos ensina. Terceiro subtópico, a lei como o aio. A lei agia como um tutor. Ela ensinava, ela conduzia no caminho, mas ela também tolhia a liberdade. Como um batedor militar que conduz uma autoridade até o seu destino, o aio assim agia. Ele direciona o comboio, faz a proteção, mas não os deixa em liberdade até que tenham chegado ao destino esperado. A lei de Moisés deve guiar os seus seguidores até Cristo, da mesma forma que um aio deveria conduzir uma criança até o destino proposto. Assim, a lei deveria fazer. A lei de Moisés não é adversária da graça de Deus. Na prática, a lei conduz os hebreus até a graça de Deus, pois as ordenanças mosaicas apontam para uma impossibilidade de agradar a Deus pelas obras. João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei nos prende ao pecado, mostrando o que é o pecado. A liberdade dessa prisão só pode vir por Cristo. Aleluias! Olha como é maravilhoso nós termos recebido a graça, o privilégio, a dádiva de termos Cristo, de termos a salvação. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele vai dizer que o que viria, né? Que no caso Jesus, quando veio, a lei não era nem sombra do que a graça de Deus traria, do que o Senhor viria trazer para nós. É uma liberdade e nós não precisamos mais do sacrifício de animais, nós não precisamos mais da guarda do sábado. O Senhor já conquistou a nossa salvação através do seu sofrimento na cruz, através da sua morte na cruz. Agora, o que nós temos é a liberdade de proclamar o nome do Senhor sem carregar o peso do pecado nas costas e sem ter que carregar o peso de tentar ser perfeito, de tentar cumprir leis e requisitos que vão, talvez, nos guiar até chegar a Cristo. Mas, muitas vezes, por isso o povo foi para o exílio mais de uma vez, os dois reinos acabaram indo porque eles não conseguiam cumprir a lei. E o Senhor sabe que nós somos incapazes de seguir de fato a lei de Deus, nós erramos. Mas a salvação que Cristo nos dá, o que Cristo nos trouxe, o presente que Ele nos deu, não é um presente que vai ser medido pela performance, pela nossa capacidade de agradá-lo, mas é um presente que já está dado, que já foi conquistado. Nós já temos a salvação. Tudo que nós fizermos daqui para frente é em consequência ao que nós sentirmos por Jesus, não ao que Ele virá a sentir por nós, já que Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos. Glórias a Deus! Terceiro tópico, os verdadeiros filhos de Deus. Primeiro subtópico, somos filhos de Deus pela fé. O que faz com que sejamos feitos filhos de Deus não é a observância da lei. Não somos filhos de Deus pelas coisas que fazemos, e sim pela fé em Jesus. Todavia, é possível identificar alguns resquícios, desse judaísmo, desse entendimento de completar o sacrifício de Cristo, de a morte de Jesus mais alguma coisinha. Nós podemos observar isso no nosso dia a dia. Quantas não são as igrejas, os movimentos, as comunidades, enfim, que exigem
que o cristão ele cumpra ali uma sequência de ritos para que ele alcance salvação em Cristo. Eu tenho recebido algumas mensagens desde que nós começamos estas aulas sobre Gálatas de alguns irmãos, principalmente de pessoas mais jovens, que me dizem: nossa, irmã Damaris, eu estava cego, eu estava fazendo parte de um movimento no qual eu precisava seguir ali com os dias, né, que a igreja exigia a participação, e isso era um meio para alcançar a salvação. Dito claramente, existem até assim, papeizinhos, sabe, de folders que são entregues, deixando claro que para ser salvo, eu preciso servir a minha igreja, sempre que for solicitado. Gente, a salvação de Cristo não é o que Jesus fez por nós, mas seguir ali os dias da minha igreja. Não é assim. Até porque a igreja de Cristo como um todo no mundo, ela tem entendimentos diferentes e até pelos lugares em que ela está, sobre dias e horários de culto. Né? Nós temos em alguns lugares só se tem cultos aos domingos, em outros lugares, em outras igrejas, existem cultos em outros dias da semana. Não é pecado ter culto na terça-feira. Né? Não há pecado em fazer um culto na sexta-feira. Não existe na palavra de Deus nenhum texto que nos obrigue a estar na igreja segunda, terça e quinta, porque todos os dias da semana, os dias úteis, são do Senhor. Não existe isso. A lei ordenava que os sábados fossem guardados, porque era assim que se agradava a Deus. A graça não nos obriga a estar um dia da semana lavando o banheiro na igreja. Porque se você não fizer, você não vai para o céu. Não. Você pode não alcançar alguma coisa lá no seu ministério, na sua igreja, mas o céu não está condicionado a estar na lista de quem limpa o banheiro da igreja. Porque se você não vier modelar coxinha na cantina no sábado à tarde, você vai... o céu vai estar mais longe. Você está mais distante de Deus. Gente, não se deixem levar por uma teologia tão enfraquecida como essa, por dizeres que apontam para uma salvação condicionada à limpeza de banheiro e modelar coxinhas. E estes exemplos que eu estou usando são exemplos que foram trazidos a mim por pessoas que frequentam igrejas, né, ou frequentavam, eu espero, que estavam condicionando a salvação àquilo que eu posso fazer contribuindo com o serviço da minha igreja. Nós servimos na igreja não para ir para o céu. Nós servimos na nossa igreja porque nós já temos o céu. A gente já alcançou o céu pela salvação em Cristo Jesus. Porque o Filho nos levou até o Pai. Restaurou o nosso elo com Deus. Aqui está o motivo da nossa salvação. Servir na igreja é a consequência de alguém que já foi salvo. Porque Cristo já me salvou, eu agora quero trabalhar para o reino dele. Para que outras pessoas também entendam que o caminho para chegar a Deus é o Filho. Não porque estar modelando coxinhas ou limpando o banheiro é a minha forma de ir para o céu. De ajudar Deus a me salvar. Meu Deus do céu. Que o Senhor nos livre destas interpretações tão perniciosas da Bíblia Sagrada. Se nós perdermos a salvação por conta de não estar modelando coxinha, então a salvação de Cristo ela realmente não vale nada. Porque para nós é uma coxinha. E na Idade Média era por quê? No século VI era por conta de quê? Que o Senhor nos livre de uma interpretação de um nível tão baixo das Escrituras. Uma leitura de Gálatas é suficiente para entendermos que o sacrifício de Cristo ele é completo. Cristo já nos deu a salvação quando morreu por nós. Pronto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. Se eu posso ir à igreja modelar a coxinha, tá ótimo. Se eu não puder, tá ótimo também. A minha salvação não tem nada a ver com o que eu faço no sábado à tarde. Não tem. Se eu vou à igreja, né, fazer coxinha, ajudar com a coxinha da galera, ou se eu tô dormindo, ou se eu tô limpando o banheiro lá em casa, ou se eu tô servindo a minha família que veio me visitar em casa, fiz um bolo, sei lá. Gente, meu Deus do céu! O que está acontecendo com a interpretação bíblica nas nossas igrejas Brasil afora? Continuando, segundo subtópico. Não há judeu nem grego. Na graça de Deus, todos somos iguais para a salvação. Ou seja, sem fé, um hebreu não teria salvação. E pela fé, um gentio poderia ver a Deus.
Então Paulo vai dizer, nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um só em Cristo Jesus. A graça de Cristo, a dispensação que Cristo inaugurou, ela é uma dispensação na qual nós não temos o topo da pirâmide, sabe? Aqueles preferidinhos de Jesus, estes daqui, da tribo de Levi, não existe isso. Na graça de Cristo, na dispensação que o Senhor inaugurou, não há diferença de judeu ou grego, de levita ou de efraimita. Não há. Não há distinção se você é da tribo de Zebulon ou se você é da tribo de Judá. Não há distinção. Quando nós olhamos para o que Cristo trouxe, não dá para não se lembrar da palavra liberdade. Porque Cristo nos trouxe libertação para o jugo do pecado e para tudo que a lei trazia como sendo necessário. Depois de Cristo, não era mais necessário todos aqueles ritos judaicos, porque Cristo já tinha vindo. Terceiro subtópico, somos descendentes de Abraão. Paulo nos diz que somos herdeiros de Abraão por força da lei de Moisés. 1, 2, 3. Terceiro subtópico, somos descendentes de Abraão. Paulo não diz que nós somos herdeiros de Abraão por força da lei de Moisés, mas sim pelo pacto abraâmico, por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Os judeus ainda são descendentes físicos de Abraão, mas todos os que creem em Jesus pela fé são igualmente filhos de Abraão. Nós somos feitos filhos de Deus por adoção, mas não é por isso que nós somos menos filhos de Deus do que alguém que seria um filho biológico. A adoção traz para nós as mesmas prerrogativas de uma herança que nos está destinada pela fé. Portanto, para concluirmos, a salvação é um presente de Deus, uma herança que nos é dada por intermédio da fé, que nos justifica e nos faz filhos de Deus por adoção. Portanto, nós somos irmãos de Jesus e Jesus é o nosso irmão mais velho. Aleluias! Professor, desejo que neste domingo o Senhor te abençoe, te use, te capacite para que você possa ensinar aos seus jovens. Quem sabe nós não tenhamos aí jovens que estão presos a um jugo, estão presos a um entendimento de que eles precisam de forma, sabe, eu tenho que fazer alguma coisa aqui por Deus, por Jesus, que é para conquistar o meu cantinho no céu. Não precisamos. Não temos. O que Cristo fez por nós nos trouxe tamanha liberdade, tamanha libertação, que agora não há nenhuma condenação. É grego? Não tem condenação. É judeu? Não tem condenação. É mulher? Não tem condenação. É homem? Não tem condenação. Não importa. Brasileiro, do sul, do nordeste, não há condenação para ninguém que está em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.